Bom, primeiramente me apresentar, meu nome é Flávio Luque Bastos, sou um dos sócios da IRCO. Minhas atividades são muito mais voltadas à área de outsourcing e muitas atividades também de automação, né? Possuímos um sistema próprio e algumas aplicações também voltadas às áreas contábeis, fiscais, financeiras e trabalhistas. E hoje temos o prazer de receber aí os parceiros da Datus, que é uma empresa de tecnologia, né? Que vai fazer uma apresentação super legal para a gente aí sobre transformação digital aplicada ao fechamento contábil, né? Quem é do ramo sabe o quanto que a gente sofre para o fechamento contábil, né? Sempre aquela correria e o tempo sempre contra nós, né? Então, eles têm aí uma boa ferramenta, uma boa aplicação e experiências que eles vão comentar conosco, então vai ser muito legal, tenho certeza. Comigo vai estar a Vânia também aqui, nossa diretora associada da área da auditoria e consultoria, as nossas práticas mais recentes de mercado. Então, ela vai ser a nossa moderadora aqui também, com bastante experiência nessas áreas também de fechamento e demonstrações financeiras. Vou passar a palavra para a Vânia daqui a pouco, mas gostaria de apresentar os parceiros aí, que é o Bruno Maruca, que é o gerente de vendas da Datus, e o Luiz Cascaldi, que é o diretor de produtos da Datus, que também vão se apresentar e logo na sequência vão fazer a apresentação do nosso webinar. Vânia, sem mais delongas, por favor, sua apresentação, por favor. Está no mudo, Vânia. Então, boa tarde a todos. Queria dizer que é muito bom ter os convidados, né, o Luiz e o Bruno, para estar trocando a experiência deles com a gente. É um assunto que é super relevante também no momento, muito necessário e que impacta também a qualidade de vida de quem está nessa área financeira. Então, a gente poder reduzir horas extras, né, para ter um trabalho mais eficiente, é uma coisa que é relevante para todo mundo, é de interesse geral, e as ferramentas, elas estão aí gritando para serem usadas e serem aproveitadas, né? Eu queria pontuar que o webinar ele é semanal, a sessão ela é gravada e depois ela é disponibilizada na segunda-feira seguinte do webinar, para quem quiser acessar de novo ou compartilhar a apresentação também, o webinar com outras pessoas. Ok? E o papel meu aqui é de mediadora, então é super incentivado que as pessoas que estão nos assistindo, que elas mandem suas perguntas, até para dinamizar, né, essa conversa e trazer o mais próximo possível para a realidade de cada um. Dito isso, eu passo a palavra para os nossos convidados, né, também sem muitas delongas, para a gente iniciar nosso tema de hoje, que é a transformação digital. Então, bem-vindo, Luiz e Bruno. Fiquem à vontade. Pode iniciar, Bruno. Se apresenta aí. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno, eu sou o head aqui da área comercial na Datus. Falando um pouquinho aqui de mim, sou formado em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, pós-graduado em Empreendedorismo e Gestão de Negócios pela São Paulo. Tenho aí já alguns anos de vivência, tanto nas áreas contábil como financeira, e iniciei meu trabalho também em escritórios de contabilidade e migrando depois para a auditoria, muito próximo hoje do cenário que a própria IRCO aí trabalha, né? E após esse período passei alguns anos trabalhando muito em cima da parte de gestão financeira de empresas, né? Até chegar aqui na Datus, onde hoje eu sou responsável pelo processo comercial, né? Onde o nosso processo ele é muito voltado para um foco consultivo de melhoria de processos dos nossos clientes, né? Não exatamente um processo de vendas efetivamente. A nossa ideia aqui é já desde o início trabalhar de forma consultiva lado a lado dos nossos clientes, por isso até que fica muito tranquilo para aplicar conhecimentos aí da parte tanto contábil e financeira dentro de uma área de vendas, por a gente ter um produto focado em cima desses clientes, né, e um processo comercial onde a gente trabalha mais de uma forma consultiva, dando um apoio para os nossos clientes e ajudando eles na forma de melhoria desses processos já desde o início, né?
Então, hoje já estou aqui na Datos há aproximadamente aí 1 ano e agora passar a bola também aqui para o Luiz, para não me alongar muito nesse ponto de apresentação. Quiser seguir, Luiz? Boa tarde, pessoal. Bom, conforme o Flávio e o Bruno já fizeram essa breve introdução, sou Luiz, diretor de produto e marketing aqui da Datos. Estou com a empresa há 3 anos e meu background é uma formação em relações internacionais, com ênfase em finanças e marketing internacional, uma especialização em administração também pela GV, e desde então eu tenho trabalhado com um ramo de consultoria, onde eu passei por desde departamentos mais voltados para consultoria de contratação de pessoas em RH, até a parte de marketing, e atualmente eu estou com essa frente de produto aqui na Datos. Um dos meus focos aqui no dia a dia é conversar com nossos clientes e também receber muito do feedback que o pessoal do time comercial traz e entender as demandas, as tendências que estão acontecendo e também o que está acontecendo lá fora do mundo, né? Outras inspirações que a gente pode trazer para dentro do Brasil, onde esse tema de transformação digital, especialmente no back-office, a gente vê que ainda é tratado como um mito. Muitos programas de inovação ainda priorizam muito as frentes comerciais, às vezes produtivas, mas não trazem nem sempre os times de back-office para participar desse processo. E nesses últimos 2 anos, a Datos participou de alguns exemplos desses programas de inovação, onde inclusive a gente foi escolhido justamente por ser visto como um diferencial que estava olhando para o back-office e não só para um time de front-office. Então, eu espero compartilhar um pouco desse conhecimento e algumas das dicas, né, como o time de back-office pode convencer a diretoria de que é importante eles também focarem em inovação interna. Flávio, Vânia, podemos começar a parte da apresentação? Pode seguir. Vocês vão compartilhar a apresentação, né? Perfeito. Podemos seguir. Então, fazer uma breve introdução para Datos, né? Imagino que o pessoal já conheça mais a IRCO, mas para contar um pouquinho, né, de quem que nós somos. A Datos é uma empresa que já tem quase 10 anos de existência, somos uma empresa de tecnologia e serviços com foco em produtos e serviços relacionados à qualidade de informações e reconciliação de dados. E nesses últimos 2 anos, nós também estamos caminhando mais fortemente para a parte de fechamento contábil e financeiro como um todo, olhando outros aspectos que não englobam só as atividades relacionadas ao processamento dessas informações também. Então, a Datos, como marca, existe nesses últimos 3 anos, foi um novo posicionamento da nossa empresa, e o nosso foco tem sido com empresas de médio e grande porte, onde a gente entende que existem uma série de processos que existem de possibilidades para serem automatizados, e nosso intuito, como o Bruno mesmo mencionou, do processo comercial, é atuar sempre de maneira muito consultiva, não é uma solução para todas as empresas de maneira igual, mas sim uma forma muito flexível de atender as diferentes empresas com seus diferentes processos. E aí, o assunto transformação digital para a gente está no dia a dia. Sempre que a gente vai participar de uma apresentação, uma conversa com clientes e parceiros, esse assunto está em pauta porque o departamento contábil, financeiro como um todo, vive de planilhas de Excel nos últimos 30 anos, e nem por si só isso é uma coisa ruim. O Excel tem suas vantagens, mas a gente está aqui para mostrar que existem novas tendências, estão vindo lá de fora, onde as empresas podem começar a adotar novas soluções e principalmente uma nova filosofia de como trabalhar com esses itens. Então, acho que o primeiro grande desafio aqui da nossa conversa hoje é fazer uma breve apresentação sobre os temas, primeiramente, né, do que é transformação digital, fazer um leve apanhado sobre isso para o pessoal entender por que simplesmente colocar uma ferramenta, um sistema digital não é transformação digital, e depois entrar um pouco mais a fundo em casos mais práticos aí na rotina, na visão do CFO, na rotina do time contábil e também cases, exemplos que nós mesmos vivemos aqui dentro da empresa. Então, vamos iniciar aqui pelo que é transformação digital, né? Então, esse é um tema que tem ganhado muito destaque. Acho que o principal desafio das pessoas aqui é tirar um pouco aquele pensamento de que se trata simplesmente de adotar um processo de automação ou simplesmente adotar um sistema digital. E aí o que a gente sempre gosta de trazer para essa discussão é a conexão entre esses 3 pilares que vocês estão vendo na tela.
Então, primeiramente, dados, a informação, como a gente garante a qualidade das informações e como a gente faz para garantir que a empresa não está tendo retrabalho em cima desses lançamentos, em cima desses registros históricos que ela possui. O segundo ponto é a automação, porque naturalmente você está buscando aplicar uma solução digital que ela é mais escalável, ela é mais rápida e ela vai te dar um ganho de produtividade. E, por fim, o aspecto de skills. Querendo ou não, a maior parte das iniciativas de transformação digital param quando a gente fala em habilidades do time, porque muitas vezes a gente coloca uma ferramenta e não necessariamente a equipe está capacitada para operar ela, ou mesmo está adaptando ali os processos internos a pensar que, ok, agora eu tenho uma ferramenta que muda a forma como eu trabalho e levo isso adiante junto com os meus colegas de equipe. Então, a gente sempre vê que é muito comum a gente chegar para conversar com uma empresa e ela falar, mas a diretoria não topa investir em inovação aqui dentro do back-office ou do departamento contábil, porque a gente já tem o RP, o SAP, né, o Oracle, o TOTOS, enfim, e eles acham que isso já resolve. Ou a gente tem o RP e tem um sistema de apuração, porém, eles não entendem onde mais isso poderia ser aplicado e qual é o ganho disso. E aí, a gente está aqui hoje para explorar um pouco esse tema e mostrar que existem muitos mais aspectos que podem ser trabalhados, sim, nesse sentido. E aí, vamos lá no principal desafio nesse aspecto de transformação digital. Separar junto à equipe interna, mudar o mindset do que é digitalização e o que é transformação digital. Então, quando a gente fala de digitalização, a gente está simplesmente falando de pegar aqueles processos hoje que às vezes já estão espalhados em arquivos, documentos, planilhas. A gente conversa com uma série de departamentos que às vezes não possuem ainda uma solução de RP robusta, usam um RP de menor porte, ainda está num processo de transformação e eles ainda estão buscando integrar as operações da empresa. Então, conectar ali registros de vendas, registros fiscais e assim por diante. Então, isso é digitalização. Você começar a integrar esses processos, começar a centralizar onde você consulta esses detalhes do dia a dia da empresa. Mas quando a gente fala de transformação digital, não se trata de uma única ferramenta e vai mais além disso. Então, é muito comum as iniciativas de transformação digital, elas unirem um leque de ferramentas, e aí a gente tem diversas, assim como existe a nossa própria solução de conciliação e fechamento, que é a Datos, existem RPAs, existem outras ferramentas de consolidação financeira e assim por diante, e até mesmo soluções que não são contábeis, são relacionadas ao mundo de integração de informações. E aí vai da empresa atuando com uma visão muito clara junto à sua diretoria e também envolvendo o departamento de TI e outros departamentos de inovação interna para entender como conectar esse leque de dados, esse leque de informações que você já possui, às vezes, dentro de um RP e alguns sistemas satélites, né? Sistemas legados ali que a empresa também pode utilizar, e começa a trabalhar numa mudança de cultura de como o departamento trabalha. Então, aqui a gente trouxe esse exemplo, né? Como a gente pode adotar fluxos de processos automatizados de ponta a ponta, desde o momento que você precisa fazer aquele primeiro lançamento contábil até o momento de gerar um relatório, uma demonstração financeira e assim por diante. Então, aqui é o cenário ideal. E, naturalmente, as empresas dificilmente conseguem implementar isso do dia para a noite, né? Simplesmente, vamos começar agora uma iniciativa de transformação digital e daqui 6 meses a gente espera que esteja pronto. Então, o que a gente gostaria de trazer também é quais são alguns principais passos em relação a essas iniciativas, por onde as empresas podem começar. E aí o principal ponto para se destacar nesse critério é qual que é o objetivo da empresa com isso? Aonde está a prioridade do departamento contábil, fiscal e outras equipes relacionadas nesse momento quanto a essa informação? É muito importante estabelecer um foco objetivo nesse momento e também ter uma visão de longo prazo para equilibrar essas duas coisas e começar a traçar esse planejamento de por onde a empresa vai começar a buscar essa transformação que a gente está dizendo, né? Então, primeiro ponto, acho que se trata de olhar para dentro do departamento, e aí a gente viu N exemplos aqui nesses últimos 3 anos de atuação, onde o principal desafio da empresa está na informação de origem dela. Então, avaliar e padronizar esses processos de coleta e entrega de informação, garantir que o seu departamento fiscal entrega um livro ali já num formato estruturado para a contabilidade trabalhar, o RH e o contábil também trocam informações
de uma maneira alinhada é um primeiro passo super importante, porque senão você tenta colocar uma plataforma, tenta iniciar uma iniciativa digital, né? E acaba emperrando no aspecto que você não tem a informação, você não tem essas coisas conectadas. E aí, o que a gente sempre adota muito do mundo mundo ágil, né, de metodologias ágeis, comece pequeno, comece pensando no processo físico, do jeito que ele é hoje, no Excel. Então, estruturação de padrões para lançamentos, alinhamento entre as equipes de como vocês podem comunicar melhor os status e os prazos de entrega desses processos, e assim por diante. Acho que o segundo ponto aí é olhando justamente para qual que é esse objetivo. Então, por onde que a gente vai começar a implantar essas soluções e qual deveria ser a principal melhoria que a gente traz para o processo hoje? Muitas empresas falam para a gente, meu problema é que o fechamento é muito longo. Mas será que é só isso mesmo? Será que não existe uma causa raiz antes para esse fechamento estar sendo longo? Tipo esse problema de estruturação de informação, de troca entre departamentos, ou mesmo o acesso, a democratização do acesso das informações entre as diferentes equipes. Então, é uma avaliação interna, estabelecer esse objetivo e começar a olhar para onde pode ter mais ganho. E aí você pode falar, olha, o meu principal desafio é sim a parte de conciliação, porque minha equipe, cada analista faz conciliação no Excel de um jeito e a gente precisa padronizar isso. Não, meu principal desafio hoje é conseguir ganhar velocidade no report que eu faço para o meu CFO, ali a consolidação dos dados, outros tipos de aprovação de capas contábeis e assim por diante. Então, é entender onde está o gargalo e começar a quebrar ele em pequenas etapas para serem atacadas nessa iniciativa. E garantir que essas soluções que você está mapeando, que você já identificou, mesmo que não seja o melhor momento para elas, você já mantém elas no radar e pense como você pode integrar uma ferramenta que você está optando hoje por adotar para resolver o seu principal gargalo nesse momento, com uma solução que você vai trazer daqui a alguns meses. Então, acho que como segundo passo, esse é primordial. E aí, a partir do momento que você já está implantando a solução ou já implantou, é onde a gente chega nos passos 3 e 4. Então, depois a gente vai compartilhar essa apresentação também com os participantes, aí tem algumas dicas, mas acho que o principal ponto a minha equipe está preparada para utilizar esse sistema e a minha diretoria ou minha liderança, mesmo liderança de médio nível, né, gerentes, coordenadores, estão comprados com essa iniciativa de transformação digital que a gente está adotando? Porque é muito comum as empresas terem desafios de alinhamento. Às vezes, um analista da equipe quer fazer de um jeito e o resto da equipe quer fazer de outro. E aí, o alinhamento, a conversa e o melhor entendimento entre essas diferentes pessoas é uma etapa primordial para a gente garantir a equipe entregue aquele resultado que elas estão esperando. Então, aí é uma questão mesmo de alinhamento, conversa e de envolver a liderança para garantir que a visão esteja muito bem alinhada e que ela vai ser alcançada. E aí, marcar treinamentos, marcar alinhamentos da forma como for necessário e também buscar evitar aqueles fornecedores mais tradicionais que qualquer coisinha de treinamento eles querem te cobrar, querem colocar algum empecilho. Acho que escolher bons fornecedores que estão alinhados com essa questão de nova cultura, de que treinamentos, informação tem que ser um negócio aberto para os usuários do seu sistema, é também importante na hora de avaliar essas soluções que vocês estão escolhendo. E, por fim, monitorar e adotar uma postura de melhoria contínua, de fato. Então, como que a gente pode estabelecer indicadores que vão ser avaliados desde o momento dessa implantação até o uso no dia a dia, para garantir que, de fato, está havendo uma melhora nesse aspecto de transformação digital, no aspecto de automação, ou mesmo no aspecto de troca de informação entre os departamentos. E, por fim, garantir que exista um empenho de continuar fortalecendo isso, buscando outras soluções complementares que possam trazer mais valor para essa solução que está sendo construída, ou também melhorando a própria solução que já foi implementada, que às vezes essa estratégia ela também pode ser faseada em primeiros desafios e depois pontos menos críticos, né? Então, acho que de uma forma geral, esses são os principais passos quando a gente fala de uma iniciativa de transformação digital. E aí, falando um pouco mais da visão da transformação digital na visão do CFO, né? O que acontece no dia a dia. E aí eu vou deixar o Bruno, que tem esse background mais também de contabilidade, compartilhar um pouquinho da experiência dele com vocês e algumas informações que a gente coletou em algumas pesquisas.
Só uma coisinha que eu queria pontuar no que você falou em relação à transformação digital, e justamente esse trabalho repetitivo que ele pode ser eliminado, ele vai servir justamente para você ganhar qualidade de tempo na análise da informação. Porque justamente o Office ele produz informação muito importante e para tomada de decisão. Então, você ter essa informação em tempo hábil e com qualidade é essencial e sempre a gente buscou isso, mas agora mais que nunca a gente tem ferramentas que podem realmente nos ajudar e alavancar isso tudo, né? Sem dúvidas. E eu acho que... O pessoal às Pode vezes falar, tem Luiz, aquela depois eu falo. mentalidade de medo de colocar uma ferramenta no sentido de a ferramenta vai me substituir, né? Eu vou ficar sem emprego. E, na verdade, a filosofia tem que ser diferente. Essa ferramenta vai tirar aquele trabalho chato, repetitivo, e que todo mês é igual, e vai me dar chance de estar fazendo um trabalho que vai estar agregando valor, que eu vou estar entregando análises, informações, que vão auxiliar a empresa na tomada de decisão. Então, isso que você pontuou é importantíssimo, Vânia. E entrando nesse ponto, é exatamente até os passos que a gente vai ter daqui para frente mesmo, tanto aqui na apresentação e mesmo nos departamentos como um todo, né? Então, é exatamente isso que a gente quer trazer em cima dessa visão de transformação digital na visão do CFO. Não é só o CFO, mas é tudo que envolve o mundo desse CFO. São todos os departamentos que estão abaixo dele, são todos os processos que envolvem todos esses departamentos, né? É uma imagem vista a partir aí desde departamentos financeiros, contábeis, fiscais, controladoria, né? São todas aquelas áreas onde a gente pode até juntar elas, né, de uma forma resumida como um back-office, onde elas todas se correlacionam, né? Então, é exatamente nesse ponto que entra essa transformação digital na visão do CFO. Não é só mais fazer aquelas atividades do dia a dia, né, focar lá em análises tradicionais, construção de dados, trabalhar de forma manual, seja em Excel, seja em Access, criando reports de forma manual para você poder passar isso adiante. Hoje, a partir de estudos até de algumas fontes que a gente colocou aqui mesmo no slide, né, os CFOs eles estão direcionando as atenções para essa transformação digital e como aplicar elas no avanço das operações internas, né? Então, assim, a partir de agora se torna cada vez mais importante e mais ainda um papel desse CFO trazer essa transformação digital e não somente estar ali em cima vendo tudo que está acontecendo abaixo dele. É ele conseguir colocar e disponibilizar para todo esse time dele, para toda essa organização, esse processo de transformação digital e de uma forma mais integrada possível. Não adianta agora a gente aqui também falar, ele vai trazer uma transformação digital, é muito no ponto que o Luiz comentou, de eu já tenho um RP, eu já tenho um sistema de apuração, então eu já me transformei. Não transformou. Você tem uma gama enorme de processos, uma gama enorme de ferramentas que são especializadas em atender esses seus processos. Então, é a tendência de olhar cada vez mais para isso, né? E os próprios dados que a gente está apresentando na tela, eu não vou ficar aqui discorrendo exatamente de qual, mas as pesquisas apontam que a automação desses processos trazem exatamente esse ganho de produtividade que você comentou, Vânia, e as organizações, elas, a partir do momento que elas veem esse valor, elas enxergam esse aumento de produtividade, é a partir daí que elas começam a se desenvolver de verdade. E querendo ou não, até a própria quarentena trouxe um pouco disso, né? As empresas foram forçadas a trazer isso para começar a conseguir rodar num momento assim em que eles não tinham mais a presença física. Então, para começar a rodar, eles precisaram adaptar e começaram a ir atrás de estruturação de ferramentas para conseguir colocar todos os processos em dia, né? Então, é algo que a gente sente até muito aqui dentro da Datos, né? A gente sente, sejam em todos os contatos que a gente faz, aí podem ser os nossos prospects aqui no comercial ou os nossos próprios clientes, né, onde o nosso pessoal lá de projetos, né, eles sentem muito isso na pele, que muitas organizações, elas não confiam nesses dados que eles estão trabalhando. E eles não confiam exatamente por isso, porque eles não colocam ferramentas para trabalhar isso. E não é por não confiar na equipe, não é por não confiar em quem está fazendo esse trabalho, mas sim não confiar porque o volume de dados, a complexidade desses dados é enorme, né? E a gestão de tempo dessa equipe acaba se tornando um grande desafio, né? E hoje todo mundo sabe, o tempo, querendo ou não, ele é dinheiro,
né? Então, por isso, a automação desse processo vai se tornar muito importante, porque você vai trazer um ganho de tempo, você vai trazer um ganho de assertividade dentro dos seus processos, né? E é que entra aquele ponto onde a gente vai matar esse mito que o Luiz já falou. Vamos falar, Bruno, então eu estou colocando ferramentas aqui, tecnologia nos meus processos, então eu estou substituindo o trabalho do meu analista? Não, você não está substituindo o trabalho desse analista, né? Esse é o erro de pensamento. A figura do analista, a partir de agora, ela se torna mais importante ainda, porque ele vai focar naquilo que realmente é essencial para o dia a dia dele, que é até o que o próprio nome dele do cargo traz. Ele vai analisar essa informação, ele vai analisar esse dado e vai ter uma qualidade muito maior nessa informação, a partir do momento que ele vai conseguir trabalhar garantindo o cumprimento aí de regras de compliance, auditoria dos processos e fornecendo reports para a gestão que são muito mais efetivas, são muito mais completas, assertivas, e você pode ter certeza, todo mundo que vai estar olhando esse dado vai confiar naquilo que ele está falando, naquilo que ele está reportando. Mas se você quiser passar para o próximo slide, Luiz, entrando no ponto até que a Vânia comentou, dos processos repetitivos. Então, o que a gente pode já fazer, o que é um primeiro passo? Pô, vamos automatizar todos esses processos repetitivos, porque não faz mais sentido a gente ter eles sendo trabalhados manualmente no nosso dia a dia. É algo que eu converso até com algumas pessoas nos momentos aqui das nossas apresentações comerciais. Hoje tem grandes empresas que trabalham com papel. Eles precisam passar papel para assinatura da gestão. Você fala, poxa, a gente está em 2020, a quantidade de ferramentas, startups que tem no mercado, e a gente tem que passar papel, isso hoje já não faz mais sentido, isso leva tempo, isso dá trabalho. Foi até um exemplo que uma cliente comentou comigo, ela falou, poxa, Bruno, eu tenho que montar uma capa contábil na mão, depois que eu monto essa capa contábil, eu tenho que levar a assinatura de 2 chefes. Um chefe está no Japão e o outro está no Brasil. E aí, como é que eu faço? Como é que eu vou assinar essa capa? Como é que eu vou gerir esse fluxo de aprovação dos meus processos, entendeu? Não faz sentido. É até por isso que as pessoas começam a procurar essas ferramentas. É para melhorar esse dia a dia. E quando a gente diz aqui, por exemplo, vamos otimizar nosso calendário contábil, não é só otimizar um calendário, é você ter um workflow de atividades. É você conseguir seguir um workflow e cumprir esse workflow e ter uma gestão em cima desse workflow de processos e atividades que você tem como um todo. Então, o CFO, por exemplo, ele vai estar olhando, ele vai conseguir abrir e olhar e falar como estão meus processos, o que envolve isso, quais são meus comprovantes, quem está trabalhando nisso, qual o passo que é, as minhas SLAs, elas são cumpridas ou elas não são cumpridas, que a gente aí passa para um ponto de estabelecer essa cultura de melhoria contínua, ou seja, eu estou analisando o desempenho da minha empresa como um todo, da minha organização como um todo, inclusive o meu. Então, todo mundo está conseguindo desempenhar o papel de forma rápida, de forma assertiva. A empresa, ela é eficiente ou não? E quando a gente encontra problemas, a gente consegue resolver esses problemas e resolver as nossas deficiências de forma rápida, porque hoje a gente precisa disso, porque o próprio mercado traz isso. Então, se você não consegue resolver os seus problemas de forma rápida, pode ter certeza que tem alguém resolvendo que vai querer passar em cima de você. Então, o próprio mercado, a própria concorrência traz e exige essa agilidade de processos, essa melhoria de processos, né? E essa análise mais rigorosa de tudo que está acontecendo. Acho que, engatando nesse exemplo aí de que o gestor está no Japão e que a própria pandemia, com a questão de home office, a própria mentalidade das empresas de adotar sistemas em nuvem e que são acessíveis de qualquer lugar. Várias empresas que a gente conversa ainda tem aquela filosofia, né? Isso às vezes vem por uma política de segurança muito restritiva, algum tipo de bloqueio, mas não confio em colocar a minha informação num sistema externo, né? Um sistema que está em nuvem. Isso é um grande mito. Na prática, os principais casos de vazamento de informações acontecem porque o próprio usuário, às vezes, colocou uma senha fraca e postou em algum lugar e alguém ficou sabendo disso. Não é por vazamento de que um hacker, né? Aquele mito de que alguém vai invadir aquele sistema e vai coletar aquela informação. Então, quando a gente começa a pensar em sistemas mais acessíveis de qualquer lugar, informações mais conectadas, e esses 3 tópicos que o Bruno mencionou, a gente já está falando numa melhoria grande perto do que a maior parte das empresas aqui no Brasil ainda vivem no dia a dia. E esses pontos que o Bruno trouxe, né, esses 3 tópicos, é importante até citar, né? Não é a gente que inventou. Esse termo ali na esquerda que vocês veem, Continuous Accounting,
é um principal framework de metodologia ágil praticamente aplicado no mundo contábil. É praticamente a boa prática que está sendo seguida pelos principais CFOs. E para mostrar que esse mindset, essa filosofia por trás do processo não é uma questão só de tecnologia ou de TI ou de qualquer letrinha assim relacionada a esse aspecto, quando eu e o Bruno a gente estava pesquisando um pouquinho dos assuntos para trazer aqui para vocês, uma coisa que nos chamou muita atenção foi uma das pesquisas da McKinsey apontando que depois de 2009 aumentou muito, quase em 30% a quantidade de CFOs que assumiam a posição de CFO vindo de times de operações, marketing, qualquer outro departamento, porque já eram times que tinham mais a mentalidade de usar essa integração de informações, conectar esses pontos, do que, às vezes, as opções que já estavam disponíveis ali no departamento. Então, começar isso, seja se você é analista, coordenador, gerente, diretor, começar já a mudar essa filosofia e se atualizar em relação a esses pontos é extremamente relevante. E aí é uma super iniciativa das empresas que já estão trazendo esse assunto, seja em fóruns internos de inovação ou possibilitando que os colaboradores vão para fora participar de feiras sobre esses assuntos, porque é super produtivo e ajuda a gente a transformar muito também dessa burocracia que a gente vive no Brasil em processos mais ágeis. A gente tem... Opa, desculpa, só uma coisa que realmente acho que é importante, Vânia e convidados, né? Desculpa a interrupção, mas é assim, como todo e qualquer boa mudança, né? Mudança de um processo, transformação, você enfrenta a resistência, né? Talvez a pior resistência daquela pessoa ou usuário que vai ser o maior beneficiado, porque ele vai ter a possibilidade de ser mais eficiente, né? Em diversas outras atividades mais nobres do que ficar construindo as coisas, né? Mas, de novo, essa resistência ela vai acontecer de forma natural, porque esse usuário vai falar, puxa, vai me substituir. Então, isso é um verdadeiro obstáculo para a aplicação das novas tecnologias, né? E na experiência de vocês, aí de forma prática, como é que se ultrapassa esse obstáculo? Qual é o primeiro passo para que esse obstáculo seja ultrapassado? Flávio, eu acho que o principal ponto é aquilo que a gente falou de alinhamento da visão da liderança. Uma liderança bem alinhada e transmitindo para a equipe qual que é o objetivo com aquela iniciativa, passando confiança para a equipe que não é simplesmente uma tentativa de substituir a equipe por um software, eu acho que isso é o principal ponto. E demonstrar isso no dia a dia, né? Por meio de treinamentos, envolver a equipe até onde puder na implantação dessas soluções e na avaliação dessas soluções que estão sendo estudadas para a implementação. Só fazer um comentário sobre isso. Uma pergunta aqui do nosso participante, é justamente perguntando que ferramentas são utilizadas para essa automação dos processos, né? E uma das coisas que eu estava pensando, que você comentou, Luiz, no outro slide, é de começar pequeno, né? Porque se você tem um projeto que já muda ali a qualidade da informação e do trabalho das pessoas ali do departamento, aquilo lá já é uma motivação e já começa a trabalhar ali da pessoa querer mais, do departamento querer mais e evoluir isso para outras áreas. E porque é uma questão cultural também, que é o que o Flávio estava comentando, essa resistência, ela é cultural, mas essas pequenas experiências vão alavancando, vão mudando a visão, e quando você menos espera, já está todo mundo envolvido, né? E querendo mais, porque vê o ganho disso, né? E então essa pergunta, né, do Euro Ferreira é que ferramenta usam para automatizar os processos? Imagino que essa é muito ampla, né? Não, sim, perfeito. Entrando nesse ponto, Vânia, tanto aqui da pergunta do Euro, mas eu queria só dar mais uma pincelada no passo anterior que o Flávio perguntou, em relação a gente quebrar, né, essa barreira de achar que a gente está tomando o espaço do analista com uma ferramenta. Né? Eu acho que é um trabalho que, vamos dizer aqui, um trabalho de formiguinha, mostrar para esse analista coisas do tipo, por exemplo, o seu trabalho do dia a dia ele vai permanecer. Então, imagine que você tem aí uma demonstração financeira a ser feita, eu só estou te facilitando essa demonstração a ser consolidada, a você conseguir ver um balancete se transformando num balanço. Né? Eu estou só automatizando esse passo para você não ter que mais ficar pegando o dado de um lado para o outro e colocando. Eu não estou tomando o seu trabalho, eu estou fazendo você olhar e poder ver o seu dado.
né? Então, eu acho que, assim, é um trabalho onde a gente, entre aspas, vende um projeto para tanto o analista e o gestor dele, para ele se sentir o vendedor desse mesmo projeto, né? Então, é ele que vai, a partir do momento que ele entender, isso realmente ajuda a gente, então, a partir de agora, eu também vou vender isso. Eu também vou trabalhar em cima disso, porque agora eu sinto realmente que minha vida vai ser melhor a partir desse momento, né? E agora, entrando muito agora na pergunta do euro, seria esse slide seguinte, eu vi aqui que ele até mandou, falando que o slide é muito legal, é exatamente isso. É a partir de agora a gente imaginar o que a gente começou falando lá atrás, que o Luiz falou. Poxa, eu tenho um RP e tenho um sistema de apuração. Está resolvido? Não está. Pô, eu trouxe o dados para dentro da minha empresa. Todos os meus problemas estão resolvidos? Também não estão. São um conjunto de funcionalidades, um conjunto de ferramentas onde uma agrega processos à outra. Então, é o que a gente mostra muito nesse slide. Pô, um RPA vai lá, ele vai fazer um trabalho de me buscar essa informação, talvez no meu RP, e trazer para dentro de alguma outra ferramenta, ou ferramentas no mercado que coletam aí o XML das notas fiscais já diretamente na Secretaria da Fazenda, na Receita Federal, nas receitas municipais, trazendo essas informações para uma plataforma como a Datos, que consegue rodar todas as conciliações e qualificar seu dado e te trazer esse dado pronto e você confiar nesse dado, um workflow de aprovação em cima disso para um passo seguinte, para você conseguir efetivar ajustes dentro do seu RP e assim por diante. Você vai agregando ferramentas, você vai agregando todos os seus processos dentro de um só. E é dentro desse cenário que você integra todos os departamentos da sua organização e você tem acesso a todos eles, né? E acho que um ponto importantíssimo aí também que a gente nota na nossa experiência conversando com o mercado, complementando isso que o Bruno trouxe, muitas vezes evitar uma verticalização demasiada. Exemplos, né? A gente lida muito com, às vezes, departamentos fiscais ou, por exemplo, departamentos que precisam de alguma informação relacionada às suas notas fiscais para fazer algum tipo de reconciliação interna e, às vezes, eles estão ali lidando com o arquivo PDF. Então, não é nem uma questão que o departamento fiscal não tenha aquilo em XML, já num formato mais fácil de ser lido, tratado e ser automatizado. Mas, às vezes, está tão ali naquele mundo de que só o fiscal tem essa solução em XML e eu não posso ter acesso, porque você acaba gerando trabalho para outro departamento da empresa. E isso vale para o fiscal, para o contábil, para o financeiro, todos os departamentos envolvidos e principalmente para o pessoal da controladoria que depois tem que lidar com toda essa informação. Então, mapear também quais são as informações, às vezes, que você precisa trocar entre esses departamentos, seja para vocês receberem, como contabilidade, vocês receberem essas informações, seja também para compartilhar com terceiros e garantir que a empresa ganhe produtividade nesse processo como um todo. Sim, com certeza. É algo até muito recorrente, né, Luiz, nos contatos que a gente tem com os clientes. A gente conversar, por exemplo, com a pessoa responsável pela contabilidade e ela falar, putz, Bruno, eu não consigo ter essa informação do financeiro que você está me pedindo porque isso está lá na tesouraria. Vai me dar muito trabalho, eu vou ter que abrir uma solicitação, ou então eu preciso abrir um chamado para o meu pessoal de TI porque só eles podem me buscar essa informação. Então, falta muito também, além de todo esse processo de automação, falta trocar informações, né? As próprias organizações não trocam informações. A gente já viu casos, por exemplo, de uma organização onde eles tinham um TI extremamente bem desenvolvido, eles tinham ferramentas incríveis dentro do TI que eles mesmos criaram, e outra área dessa mesma empresa veio conversar com a gente e eles nem sabiam que isso existia lá internamente, né? Então, é muito normal acontecer isso por falta da troca de informação. Isso parte desde a empresa pequena até as maiores, principalmente, porque como tem uma gama enorme de departamentos, pessoas responsáveis pelos processos, a tendência é sempre ter menos essa troca de informações. E isso afeta diretamente a contabilidade, né? Porque a contabilidade, onde ela vai sofrer nesse ponto os lançamentos contábeis, por exemplo, que não integram já diretamente das outras operações, eles são feitos manualmente. Os controles vêm diferentes, então um controle do financeiro vem num formato, o controle do fiscal vem no outro formato, né? O controle do pessoal de departamento pessoal RH vem em outro formato, e o próprio pessoal da contabilidade cria o formato deles para conseguir fazer esse lançamento de forma manual. E é exatamente aí que entra o passo anterior a você criar a automação de processos e integrar processos. É você estruturar
a sua organização como um todo, você padronizar processos, documentos e arquivos para você começar o seu trabalho. E isso ele é pior do que ter formatos diferentes, informações em diferentes departamentos, mas é o retrabalho de todos os departamentos, quando eles podiam acessar a mesma informação, né, uma vez só. Então, o trabalho, além de ser repetitivo, ele é feito várias vezes o mesmo trabalho, só que com cara diferente. Exatamente. A gente vê até muitos exemplos, né, que a empresa tem um sistema já antigo, né, que implantou anos atrás e às vezes, vamos supor, tem ali uma coluna com o número de documento ali no relatório que é exportado desse sistema, mas o RP que ela implantou, esse número desse documento não tem uma coluna só. Vem no meio de uma descrição, vem perdido no meio de um conjunto de textos, etc. E isso é um trabalho danado, porque raramente um sistema vai conseguir pegar aquilo do jeito que está e começar a trabalhar simplesmente para lidar com esse tipo de problema. Então, você já começar mapeando esses pontos, falando, olha, meu RP poderia ter uma melhoria de também ter essa coluna que me aponta esse número de documento para facilitar justamente a identificação desses itens, desses lançamentos, ou mesmo o processo de conciliação, e isso para qualquer coisa, seja você fazendo a conciliação na mão com uma folha de papel, seja no Excel, seja num sistema de ponta. Então, acho que são pequenos exemplos do dia a dia que dão trabalhão ali na rotina de fechamento. Quem dirá depois, né? Muitas empresas fazem todo aquele trabalho de fechamento e depois ainda vão descobrir problemas de qualidade de informação que estão espalhados justamente porque teve muito trabalho manual em cima disso, né? A gente diz assim manipulação, mas não é aquela manipulação necessariamente porque alguém quis editar de maneira negativa, mas é porque o analista usou a ferramenta que ele tinha em mãos e às vezes, por um pequeno engano, cometeu um erro. E aí tem até estudos no mercado dedicados a apontar erros em planilha de Excel. Quase 80% das planilhas tem algum tipo de erro em uma forma, pelo menos em uma. Então, quem dirá quando a gente falar de múltiplas fórmulas, coisas que é muito comum numa planilha contábil, financeira, que tem múltiplas abas, que os formatos são muito distintos. Então, esse alinhamento, essa padronização é um primeiro passo muito importante, de fato. Agora, quando usa a fórmula errada para uma coisa, né? Às vezes você quer trazer um valor presente e usa uma fórmula de valor presente, deveria ser o valor presente líquido, que é uma outra fórmula, e aí você acaba distorcendo o número e avaliando um número que não faz sentido, né? Porque esse processo de você automatizar é justamente você poder ter o tempo para ter a crítica, né? Será que aquele número faz sentido? Uhum. No sistema, tira a informação do sistema, põe no Excel e trabalha ela no Excel. Né? Fluxo de caixa é uma informação que é a última que sai do balanço e a que é mais manual sendo feita, que eu vejo até hoje em todas as empresas. Não vi nenhuma empresa que sai um fluxo de caixa bonito do sistema. Né? É sempre a última informação que sai do demonstrativo financeiro. Sim. E o fluxo de caixa é um ponto extremamente importante, né? Hoje você vê o fluxo de caixa ajuda a quebrar empresas, né? Se você não tem um fluxo de caixa bem estruturado, bem montado e bem analisado principalmente, isso pode ser o que vai te causar sérios problemas lá na frente, né? Então, você ter esse dado assertivo e poder ter alguém com tempo disponível de analisar isso é fundamental. E aí, acho que, para dar um exemplo, né, a gente, naturalmente, não faz todas as soluções, a gente é mais especializado nesse aspecto de gestão de fechamento e reconciliação. E aí, a gente gostaria de contar um pouquinho para vocês, brevemente, o que a Datus faz, né, o que a plataforma se propõe a fazer, apresentar um case onde um mesmo tipo de processo foi feito em 2 clientes com resultados incríveis para a operação deles, e aí abrir ali a parte de perguntas e respostas, a gente bater um papo de fato sobre situações que acontecem nas empresas de vocês. Então, Bruno, se quiser contar um pouquinho sobre a plataforma. Tá. Hoje, tá, só para entender, vou fazer um resumo breve até para não me estender muito no tempo, mas a gente diz aqui, vocês conseguem ver que a gente está falando, a Datus é uma plataforma de fechamento financeiro e conciliação de dados. Mas por quê? Por que a gente se coloca dessa forma? Tá? Porque hoje é uma plataforma onde você consegue trabalhar tanto a integração de dados de diferentes sistemas, tá? Como você também vai conciliar seus dados do dia a dia, seus dados contábeis,
e isso vai envolver todos os seus processos de fechamento. E quando a gente diz fechamento financeiro, eu estou querendo dizer aqui fechamento contábil, fiscal, RH, financeiro, tudo que envolve esse cenário, porque a plataforma ela vai poder trabalhar para você tanto a conciliação e, vamos dizer aqui, o tratamento desse dado, e quando eu digo tratamento, imaginem você fazendo fórmulas e mais fórmulas no Excel, é você tendo essa conciliação, esse tratamento desse dado, e você também tendo um fechamento financeiro efetivo, assertivo e muito mais rápido, e isso apresentado de diversas formas, né? Tanto numa tela onde você tem reconciliação de dados, até você chegar a ter relatórios e demonstrações personalizadas, né? Se você quiser seguir, Luiz, por exemplo, do que a gente tem depois, só para não estender muito, para dar espaço para o pessoal perguntar, tá? É importante ressaltar que em volta disso tudo, você tem aquele workflow de atividades, aquela gestão de tarefas, de processo de conciliação e do departamento como um todo também. Isso tudo vai envolver e auxiliar nesse processo de fechamento do dia a dia, tá? E o que a gente quer trazer para vocês um pouco com esse fluxo que está na tela é exatamente isso, simbolizando tudo que a gente falou anteriormente, de olha, não existe você ter uma ferramenta, um sistema que vai solucionar todos os seus problemas. Tanto que o pontilhado até mostra exatamente aonde o dados vai entrar. Então, e você tendo o auxílio à automação do seu processo para você poder reduzir, por exemplos aí que a gente trouxe, uma redução de 14 para 3 dias no prazo de conciliação. Ou então, reduzir seus custos em cima disso, porque você está economizando tempo. Tá? Então, você tendo uma ferramenta, você tendo sistemas que rodam e processam seus dados de forma rápida, você vai, entre aspas, tomar o seu tempo em outros pontos, em pontos mais importantes. Mas só para vocês entenderem o que a gente quer mostrar com esse fluxo, é aqui exatamente a integração de informações de diferentes sistemas. Então, é você integrar um livro fiscal vindo do ERP, tá? E muitas empresas fazem a apuração fiscal em outros sistemas. Então, é você integrar informações desses dois e falar, olha, eles dois realmente conversam, os meus dados estão corretos dos dois lados, eu posso confiar nessa minha informação para eu poder levar esse dado adiante para um processo de conciliação efetivamente. Então, quando a gente fala aqui em reconciliação de lançamento, seria uma validação de integração, validação de dados. E é a própria plataforma, agora no caso, dizendo sobre a dados, a própria plataforma pegando o resultado dessa validação que ela mesma fez e usando como base para efetivar a conciliação das suas contas de impostos, no caso que esses dois clientes trabalharam exatamente da mesma forma. Então, ele foi lá, puxou a informação vinda do Razão, puxou a informação que ele já tinha validado anteriormente, conciliou todas essas informações e apresenta os resultados para entrar o trabalho do dia a dia, tanto do analista, como depois a gestão acima dele para aprovar tudo isso que já foi analisado e conciliado dentro desse processo. Inclusive, agora, permitir que o gestor assine essa capa contábil lá do Japão, né? Exatamente. Ele só entrando no sistema e clicando em um botão. Quando vocês chegam no cliente, assim, qual o maior obstáculo que vocês costumam ver quando vocês são convidados os principais tipos de problemas que vocês são chamados a solucionar, alguma área específica, né? Então, o exemplo que eu dei do fluxo de caixa, o próprio sistema, ele gera informação, né? O SAP, o Oracle, o outro sistema, eles geram informação, mas entre aquela informação gerada e aqui vai para a demonstração financeira final, tem muita manipulação, leva e nunca sai direto assim do sistema e vai direto para as demonstrações financeiras. Isso é só um exemplo. O que tem aparecido para vocês? Sim, na sua própria pergunta, Vânia, já veio até uma resposta. Entre aspas, a manipulação dessa informação. Ela trocar muito de mãos, perder um padrão, tá? Acontece até de clientes, por exemplo, a gente às vezes vai fazer algum teste para esse cliente, ver o valor que a plataforma pode trazer para eles, e eles viram e falam, não, Bruno, eu vou editar aqui o dado para deixar ele mais certo para você trabalhar. Não edite esse dado. O dado, ele tem que vir o mais cru possível. Esse é o grande problema. Então, não manipule o dado. Pega ele, tira do jeito que ele veio e deixa a ferramenta trabalhar, né? Esse é um passo, esse é um problema. Um outro problema é a falta de padronização, é a falta de estruturação dos processos como um todo.
né? Que é isso, na verdade, a gente sente nas conversas iniciais e no momento que esse projeto passa para um passo de implantação, é onde o pessoal também tem muito trabalho para conseguir minimamente estruturar e mapear esse processo para conseguir colocar para rodar. Porque é aquilo, não é só a ferramenta sozinha trabalhando, é o processo como um todo, né? E é muito da resistência do que enxergar que a plataforma vai fazer tudo e não vai ter mais espaço para outras funções aliadas ao que a plataforma vai trazer, o que realmente é um mito, porque o trabalho do analista só fica mais valorizado e mais importante a partir do momento que ele tem o dado na mão e ele vai poder colocar todo o conhecimento dele em cima dessa informação. E para começar, o primeiro passo que é dado para isso, porque quando chega na empresa tem muitos problemas, né? Uhum. É mais na contabilidade ou no fiscal, mas independente da área, qual é o primeiro passo? Assim, o que é primeiro feito para essa implementação? O primeiro passo, e isso independe de áreas, tá? Independe de processos que a gente vai trabalhar. É, por exemplo, nós aqui do time comercial entender o que esse cliente está buscando, o que ele está precisando, quais são as dores deles, para a gente poder passar para o pessoal de projetos, que é onde entra nosso time de analistas de negócio, analistas de sistemas, time de sucesso do cliente, que é onde eles vão sentar junto desse cliente e começar o trabalho de mapear. E esse mapeamento é você entender toda a estrutura de todos os arquivos, sejam colunas, sejam linhas, como essa informação vem, quais são as regras de negócio que esse cliente trabalha hoje, qual é o cenário atual dele hoje, de onde essas informações vêm. Então, o Dados vai buscar essa informação onde? Vai ser no RP, vai buscar informação direto do Excel, vai ser um TXT, todos os formatos de arquivo. A partir de todo esse entendimento, todo esse levantamento, passar para um passo de realmente construção desse processo e efetivar o processo do cliente dentro da plataforma para depois o cliente homologar esse processo e começar a usar efetivamente ele no dia a dia. O interessante dos cases que vocês trouxeram é que a gente vê que sempre tem espaço para melhorar, né? Então, tem um cliente que ele reduziu o prazo dele de 14 dias para 3 dias, mas também tem aquele que acha que ele já está numa situação ótima, num processo que levava 15 horas, que passou a ser 14 minutos. Então, às vezes a gente que está bem, mas esse olhar de fora também, muitas vezes assim, aparentemente eu não tenho problema, mas a minha posição é essa, eu faço isso, ou eu levo 3 dias para fechar, os meus principais problemas são bem pontuais aqui e ali, e mesmo assim a gente ainda, né, vocês conseguem ainda achar esse espaço para melhoria, né? Sem dúvidas, Vânia. Acho que sempre existe algum espaço para melhoria e, naturalmente, também tem uma questão do porte da empresa, né? No caso, o cliente 2 é uma empresa de médio porte, o cliente 1 é uma empresa de grande porte multinacional, com múltiplos planos de contas, mas, igual você disse, tem espaço para melhoria e tem espaço para otimizar. E aí a gente está falando só do tempo que eles gastavam com a rotina de conciliação, de pegar o Excel e bater essas informações. Então, se você ainda parar para pensar o que tem de fluxos após isso, outras rotinas de fechamento que não são nem essa conciliação dessas contas de impostos, ainda tem muito mais espaço para otimizar e é muito comum as empresas irem descobrindo, irem caindo na realização, igual você mesmo citou, né? Nossa, eu não achava que dava para melhorar tanto assim esse processo que a gente já fazia. Na experiência que a gente tem, só um comentário também adicional que acho que é relevante, que na experiência que a gente tem na base de clientes, a gente vê que os grandes ERPs, eles precisam e têm um objetivo de dar conta de controle do modelo de negócio, né, do cliente, né? Ou seja, comprar ou importar, estocar, manufaturar, vender, controlar a rentabilidade e disponibilidade de produtos. E os processos de back-office, né, desses grandes ERPs, eles são como uma consequência desse controle do modelo de negócio, né? Então, ele não tem um conceito que já vem embarcado, que é o chapéu do contador, que tudo tem que ser reconciliado, né? O conceito de aquilo que postou na contabilidade, ele é um saldo e ele tem que bater com o seu sub-razão.
né? Uhum. O nosso sistema a gente teve o privilégio de desenvolver com o chapéu de contador, então ele já tem um módulo de reconciliação embarcada, então ele já faz parte do nosso processo de processamento e fechamento, mas é o que não ocorre para os grandes sistemas, por motivos nobres até, né, que eu comentei. Mas eu imagino que na medida que vocês aplicam as soluções de vocês e as ferramentas de vocês, eles ajudam imensamente para a melhoria da implantação dessa solução, desse ERP, né? Como o Bruno estava comentando, né? A experiência de um usuário lá dizendo, não, eu vou te passar essa informação editada. Não faça isso. Me passe ela da forma mais cru possível, porque é onde vocês descobrem focos de defeitos de implantação que, além de melhorar o processo que vocês demonstram no slide aqui, vocês abrem uma janela de oportunidade para melhorar a implantação do ERP do seu cliente, não é verdade? Sem dúvidas, Sim. é muito comum a gente até descobrir erros decorrentes da implantação do ERP mesmo. Sim, e também erros do processo como um todo, né? O que o próprio ERP traz de erro e mesmo o processo do cliente. Já teve processos de POC aí que a gente fez, onde a gente encontrou erros financeiros do cliente que ele nem fazia ideia que existiam. E a gente apresentando a plataforma, tentando agregar o valor para ele, a gente encontrou um erro financeiro que fazia diferença para ele, né? Então, é exatamente isso que você está falando, Flávio. É a gente encontrar inconsistências, seja no RP, seja no processo. Uhum. E agora, para esse momento, né, uma questão para esse momento que é bem relevante, é a questão do home office, né? Tem ferramentas específicas que vocês recomendam justamente para a empresa que está lidando com esse trabalho com os funcionários em casa? Aí acho que a gente pode ter ideias diferentes. Aí o Bruno acho que pode complementar. Eu acho que o primeiro ponto que as empresas têm que tomar um pouco de cuidado ainda nesse momento trabalhando de casa é principalmente a gestão de atividades, né? Como que essas equipes estão trabalhando, alinhando os aspectos de trabalho e tudo mais. Então, mesmo em empresas de muito grande porte, a gente vê que às vezes aquele checklist contábil, né, das rotinas, das tarefas, fechamento, é feito em planilhas de Excel, com suas devidas colunas, né, de data, responsável, etc. Mas aquilo é uma planilha, ela depende de alguém estar constantemente abrindo ela, atualizando, e até esses acessos constantes num documento como esse pode ocasionar problema de atualização da própria planilha, muitos colaboradores acessando o documento ao mesmo tempo. Isso pode ocasionar um problema, né? Pode corromper o arquivo, pode se perder informação, e além de que não dá muito clareza para o gestor do que de fato o time está despendendo esforço. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para esse momento. Repensar como a gestão de atividades da equipe está sendo feita. Exatamente. Agregando a isso, era exatamente o que eu ia falar. Ter uma gestão de tarefas muito boa e muito assertiva envolvendo o seu processo, onde um gestor ele pode em tempo real saber o que está acontecendo no departamento dele como um todo, e agregado a isso, obviamente, ferramentas de comunicação, né, como o próprio Zoom que a gente está usando aqui, que hoje viraram fundamentais, né? Sem elas a gente não consegue efetivar um trabalho em home office, né? Mas eu acho que é muito importante ressaltar também o saber utilizar isso tudo, né? Porque imagine todas aquelas pequenas conversas que a gente teria dentro do escritório para alinhar um ponto ou outro que demorariam 5 minutos, acaba virando uma call que de 5 minutos vira meia hora, 1 hora, e você vai ver o dia já passou, né? Então, eu acho que é você saber atrelar tanto o gerenciamento de tarefas como a utilização de ferramentas de comunicação e o limite até onde você pode ir nas duas. Exatamente. E tem indicadores que a gente pode estar considerando para ver o andamento da implementação e se está indo bem a parametrização do sistema. Tem uma questão aqui justamente falando, né? Quando a parametrização é bem feita, não significa que não vai ter diferenças de reconciliação, mas ela já diminui, né? E que indicadores que a gente poderia ter para ter essa avaliação, né, de como o processo está ocorrendo?
Eu acho que nesse sentido, lógico, depende muito de qual sistema você está implantando naquele momento e qual etapa do processo ele impacta. Por exemplo, muitos projetos que a gente vê, assim, que a empresa está começando ainda num momento meio exploratório, né? Está falando com a gente, está falando com outra solução, às vezes que nem faz a mesma coisa que a gente, mas está explorando o que está disponível no mercado, às vezes a equipe não sabe nem dizer aonde está esse gargalo. Então, por exemplo, meu problema é gestão de atividades, que a minha equipe está sobrecarregada de tarefas, ou que o processo de conciliação em si leva muito tempo, porque é muito volume de linhas, ou é porque é difícil de coletar informação. Acho que entender onde está o problema é o primeiro ponto, estabelecer alguns indicadores tradicionais ali na gestão do departamento é um passo fundamental para você começar a entender qual é o problema que você está tentando resolver. E aí, quando a gente fala de um sistema, a gente tem desde métricas que vão ser mais relacionadas à usabilidade. A gente mesmo, como fornecedor de uma solução, olha isso como que nossos clientes estão usando essa plataforma que está ali disponível para eles, e também métricas de negócio, do dia a dia. Então, tradicionalmente, você tem indicadores do departamento contábil e tentar inferir se de fato está tendo uma melhora neles, se eles estão sofrendo algum tipo de benefício ou até um malefício, dependendo da implantação do formato que você está buscando, e tentar mapear esses problemas. E no aspecto de usabilidade, principalmente entender que a adoção dessa ferramenta, a adoção dessa iniciativa de transformação, faz parte também da forma como você gere o seu time. Não adianta nada a gente colocar um sistema, gastar ali um dinheiro implementando um projeto de TI, de integração, de transformação, mas a minha equipe não acessa a plataforma. Então, acho que também encaixar esses pontos de, ok, os meus colaboradores, minha equipe está acessando a plataforma, está usando, o fechamento foi feito usando esse sistema, as tarefas estão sendo geridas com essa solução que a gente adotou, e se não estão, buscar medidas corretivas, tanto trazer isso como ponto de avaliação, informar a equipe também em reuniões, ressaltar a importância disso e não tratar como simplesmente, ok, terminamos de implantar e vamos seguir para o próximo desafio, ou vamos só falar dos assuntos importantes dessa semana, né? Acho que sempre retomar a importância, o porquê a empresa está investindo nessa solução, por que foi identificado esse sistema ou essa solução como uma prioridade, é importante para você transmitir aquele propósito para as pessoas e elas comprarem a briga junto com a liderança de que, ok, temos que usar isso aqui para, como um time, melhorar esses indicadores que a gente está monitorando. Okay. Então, vamos para a nossa finalização, né? Agradeço muito a participação de vocês. Tema bem rico, a gente poderia estar aqui falando muito mais sobre eles e trazendo outros exemplos, mas já é um bom começo para a gente parar, pensar e ver o que a gente pode estar mudando aí nossas empresas, né? E melhorar para todo mundo. Agradeço realmente a participação de vocês. Se alguém tiver, se vocês quiserem fazer mais algum comentário de finalização, vocês ou o Flávio, fiquem à vontade. E a gente agradece a participação, né, das pessoas que estavam assistindo o nosso webinar. Eu só tenho a agradecer aos parceiros da Datos aí, ao Bruno, ao Luiz, realmente ficou à altura daquilo que eu imaginava e que é o trabalho nobre, né, da automação, aliviar as dores, né, e a gente sabe como contador o quanto a gente tem de dor no momento de um fechamento. Então, é fantástica a solução de vocês e agradeço imensamente aí mais uma vez essa oportunidade e muito sucesso para vocês aí, tá? E espero que a gente tenha algum projeto que a gente possa fazer em comum, tá? Forte abraço, meus amigos. Obrigado também, Vânia. Passo a palavra aí para vocês, para as últimas considerações. Tá, legal. Primeiramente, obrigado, Flávio, obrigado, Vânia, pela abertura também, para a gente poder participar, ter esse bate-papo aqui muito legal. Queria agradecer também todo o pessoal que estava assistindo a gente e também todos aqueles que perguntaram, mandaram exemplos do dia a dia aqui que a gente consegue ver também, né? Então, todos os que estavam envolvidos e eu também, o Luiz, né, pela parceria aí, todos os dias a gente andando lado a lado aqui também nesse webinar. Obrigado, pessoal.
faço das palavras do Bruno as minhas aí também, agradecer a essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia com os participantes, também trocar a experiência com o pessoal da IRCO, super relevante no mercado, sempre uma inspiração para a gente também de como a gente pode continuar crescendo no trabalho que a gente faz e de como que a gente pode levar a transformação e principalmente melhoria de produtividade, processos para essas empresas. Nossos contatos estão aí na apresentação, ela vai ser compartilhada com os participantes depois também, junto com a gravação do evento. A gente está super à disposição para conversar, seja sobre a nossa plataforma, seja simplesmente tomar um café virtual agora nesse momento para falar sobre como trabalhar essas iniciativas de transformação digital dentro das empresas. Muito obrigado, pessoal. Valeu, então, obrigado. Só avisando, a gente tem então o canal IRConnection, né, que é o canal dessa apresentação. A apresentação vai estar disponibilizada nessa página do nosso site e juntamente com o vídeo, ok? Na segunda-feira vai estar disponível. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.